volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 192 vitórias, 1 empate, 100 derrotas por enquanto e 1934 de rating. Eu vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso, não esquece daquele like, daquele joinha que é bem importante e considere também se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Vamos lançar o desafio. Deixa rápido, hein? Brancas de novo contra o Kevin. Vamos lá. Vamos jogar C4, dominando o centro. G6. Jogador de Índia do Rei, hein? Ou Grunfeld, será? Não. É muito popular a Índia do Rei, é muito fácil de jogar no começo, né? E4, D6. Cavalo F3. E pela primeira vez teremos o roque, né? A gente teve um cara que jogou C5, um cara que jogou cavalo de BD7. E agora vamos escolher uma variante, né? Eu jogo muito a linha do H3 na minha conta principal, né? Vocês devem ter visto bastante já nas séries de Blitz, porque eu jogo essa linha, só essa linha, há uns bons anos. Mas eu vou jogar... A linha do H3 ela é bem complexa, né? Eu vou jogar Bispo P2 mesmo. Mas já sei qual que eu vou jogar. E5, eu vou jogar Bispo P3 agora aqui. Porque eu tenho uma ideia estratégica que muitos jogadores nessa faixa de rating sofrem. Que é a variante Gligoric. Cavalo C6 já é um erro posicional. E eu acho que é o lance que ele vai fazer. É cavalo G4 é o lance correto aqui. E o cara que joga em Dia do Rei tem que saber que sempre que vier o Bispo E3, tem uma chance muito grande do lance correto ser cavalo G4 aqui. Será que ele parou para ver na teoria? Foi lá buscar o livrinho dele? Cavalo C6 já é um erro aqui. Porque eu jogo D5 e passo para a formação ideal na Dia do Rei. Com o cavalo D2. O que será que ele vai fazer? Jogou cavalo C6, que é um erro. Eu vou jogar D5. Ele vai puxar o cavalo para E7. E agora eu puxo o cavalo para D2. É aquela formação ideal que eu falei para vocês. Bispo aqui, cavalo aqui, cavalo aqui. Eu tô com o bispo para fora já. E agora meu foco é sair avançando na lado da dama, voando. E ele vai tentar fazer cavalo E8 e F5, que é típico da Índia do Rei, só que eu não vou rocar. Esse que é o detalhe, essa que é a beleza dessa variante aqui. Se o cara fizer o cavalo C6, que já é um erro... Esse é um lance curioso, C6. Eu acho que eu vou jogar B4 aqui para expandir. Posso tomar também. Não, tomar é ruim. Uma besteira. C5 é ruim. Acho que eu vou jogar B4 aqui. A5 não é tão claro que eu vou fazer, na verdade. Talvez A3 mesmo. Tomou em D5, eu vou tomar de C. Isso aqui é bem perigoso, porque eu vou deixar ele avançar aqui os peões. Tomar de cavalo não faz muito sentido. Então vou tomar de C aqui, reforçando o centro. Esse peão é importante aqui já para ganhar um pouco de espaço. Agora eu posso tocar, o que é um pouco diferente já. Porque ele já abriu a ala da dama, né? Como se eu tivesse jogado C5 e C por D6. Ele fez o favor de jogar C6 e C por D5, né? Então aqui, primeiro passo estratégico já tá legal para as brancas. A5, né? Direto. Já me dá um certo dilema. O natural seria jogar A3, né? Para sustentar o peão. Mas aqui, B5 tem o seu interesse. Eu vou jogar B5 aqui. Porque assim, esse é um lance que muitas vezes é ruim, tá? Porque eu enfraqueço bastante aqui a casa de C5. Mas se eu jogar A3, acho que ele pode trocar e começa a simplificar muito, né? Tipo, A3, toma, toma, toma aqui, um cavalo G4, troca mais peça. Eu tô melhor de toda forma, eu vou ter sempre espaço na lado da dama, mas eu gosto do B5 aqui, porque ele não tem um acesso tão fácil a essa casa de C5. Eu tenho um plano claro de fazer cavalo C4 e cavalo A4, ele tem problemas aqui. E aqui eu não quero trocar peão não, eu quero deixar mais peão desse lado para a posição ficar mais difícil de defender. Aqui o B5 acho que chega bem legal. Ainda mais porque ele já abriu, né? Se o peão tivesse em C5, em C6 ainda, ele faria um C5 aqui, tá tudo bem. Cavalo D7 tá quase dando problema já esse lance, hein? Vou jogar cavalo A4 aqui. Cavalo C4 pode ser, mas aí cavalo C5 ele faz, né?
Mas aí eu tomo e D6 ganha o cavalo, né? Triste pra ele. Ah, então esse aqui praticamente ganha a partida já. A Índia do Rei, quando dá errado, é um negócio horrível pras pretas. Horrível. É, esse aqui parece destruidor, né, já. Dama C7 única, mas aí B6 e cavalo B5 tá caindo. Já caiu D6, né? É muito delicada a posição da Índia do Rei. Muito delicada. Ele abriu muito aqui, né, a ala da dama. Ele fez um lance no instinto aqui. Muitas vezes é bom esse lance, que é o A5. Porque faz a torre jogar também. Cria um certo incômodo em B4, mas aqui o B5, passando o peão, ganha muito espaço, né? E cavalo C5, aqui eu vou tomar o cavalo, que estrategicamente nem sempre é bom. Mas o cavalo de E7 não tem caso, eu jogo D6 e ganho o cavalo dele, né? Esse que é o problema. Eu acho que ele vai fazer dama C7 no fim. Mas aí eu teria o super posicionar o cavalo A4, que tá bom. Mas acho que B6 ganha na hora, né? Dama B8, cavalo B5. Quando cai em D6, difícil de imaginar a posição sustentar muito. Vai cair D6, eu vou ter um peão passado. E eu só falta um lance pra eu rocar. Só falta um lance. Você vai dizer, pô, você não rocou ainda, Cricor, que loucura. Eu tô indo ganhar o peão mais importante aqui dele, que é o peão de D6. E se o negócio pegar fogo aqui, eu saio correndo com o rei, né? Então aqui eu vou jogar B6, o cavalo tá defendido. Peão tá defendido. Ele é obrigado a jogar a dama B8 aqui. Nossa, já tá. Já dá uma agonia a posição dele, né? E outra coisa, né? Quando eu vier cavalo B5, eu tô ameaçando o cavalo C7 também, que ganha qualidade, porque eu tô com tanta invasão ali na ala da dama, né? Dama D8 é um lance curioso, voltar a dama. Se cavalo D6, cavalo por B6, né? Mas aí eu posso fazer cavalo B5 no último caso, né? E tomo um peão de toda forma aqui. Aqui ficou feio pra ele, hein? Ficou feio. Jogou dama B8 e eu acho que eu posso fazer o simples cavalo B5 aqui. Ameaça um monte de coisa, né? Ameaça cavalo C7, posso tomar em D6, posso tomar com outro cavalo se eu quiser também. Posso fazer esse e depois tomar o peão, depois de tomar a torre, né? Então, se ele perder só um peão aqui, ele tá no lucro. Nem sei como é que ele perde só um peão. A coisa tá feia mesmo pra ele. Eu, sinceramente, prefiro ganhar o peão do que ganhar a qualidade ali. Tá tão ruim essa torre, né? Vamos ver como é que ele vai reagir. Então, essa linha é muito boa contra o Dia do Rei, até um certo nível. Tá no nível mais alto, ela não é tão jogada assim, porque se o preto souber bem, dá um jogo bem interessante pro preto. Mas ele fez um tropeço ali e a posição desmoronou rápido, né? Bem rápido. E vocês estão vendo, nesse nível aqui, não tá fácil ganhar nem de brancas do pessoal, né? Rápido assim. Quer dizer, não ganhei ainda, né? Mas de ficar com uma vantagem tão grande de repente. Tô até melhor no tempo, que é uma raridade aqui nessa série, né? Super raro de ver. Jogo F5, tem que tentar uma coisa agressiva mesmo. E eu acho que eu vou jogar o F3 bastante preguiçoso aqui mesmo. Para não deixar F4, né? Porque, por exemplo, se eu tomo em D6, F4, eu vou ter que voltar o bispo, eu já caio o peão. Né? E cavalo C7 eu não quero também. F4, eu vou ter que voltar o bispo, eu vou jogar F3 aqui mesmo. Eu não vou conseguir rocar tão fácil. Eu percebi, tem esse detalhe, né? Quando toma, a torre tá fechando aqui o meu rei. Mas meu rei tá bem segurinho em 1. Né? Eu posso até deixar meu rei em 1 também. Posso tirar a dama e botar o rei em D2 aqui. O centro tá bem fechado. Né? O que ele pode fazer que é interessante é tomar uma vez, tomar e cavalo F6. Dar uma desafogada e ataca o peão de E4. Aqui pode ser. Só que acho que eu tomo em D6, né? Depois eu faço o rock porque o cavalo vai ter fechado a torre ainda, né? Então tá triste aqui pra ele. 4 minutos e 20 aqui pra ele. É muito estranho, né? Jogar mais rápido aqui que o adversário, pra mim. Nessa série aqui, né? Porque eu tô sempre atrás do tempo, falando, né? Pensando, só que aqui é lance do cara, né? É, se eu fosse ele, eu tomaria em E4, depois eu penso, né? Pelo menos eu dificulto o rock. Aqui eu vou rocar. E se ele jogar F4, eu puxo o bispo para F2. Aí eu não preciso rocar, né? Que é a ideia que eu vou mostrar depois na análise. Eu acho que é uma ideia bem legal. É o sistema Grigoric, que foi um grande jogador do passado.
Svetozar Gligorik. Tem algumas variantes no nome dele. Essa é uma delas. Ah, ele tem torre F6. Eu não vi que ele tem torre F6. Ele tem torre F6, defende o peão, né? Mas aí cavalo C7, ganha qualidade, tá tudo certo. Tem bispo G5 também, se eu quiser ser bem chato. Mas acho que eu vou tomar em D6 mesmo. Nem quero dar esse bispo pela torre, né? Bom, se for pra ganhar um peão, talvez. Mas assim, esse bispo de casa preta vale muito aqui, porque eu tenho muito peão em casa branca, né? Vou tomar em E4 mesmo, reforçar minha estrutura. Eu vou ganhar no tempo desse cara, né? Então, o problema desse lance é que ele não consegue ativar nada, né? Eu vou tomar em D6. Não sei com qual cavalo, na verdade. Tô com uma pequena dúvida. Eu acho que com esse. Eu acho. É, cavalo C7 eu não quero fazer nunca. É, nunca não, agora, né? Porque ele toma em E4, ele pega um peão e quando eu ganhar qualidade, de repente ele abriu um pouco o jogo aqui. Então eu vou jogar o cavalo pro D6 aqui, porque eu defendo o peão de E4 com o meu cavalo. E tô ameaçando o cavalo inteiro aqui em C5. Então o negócio tá horrível pra ele. Continuar, tá pior ainda agora. Porque eu tô ameaçando o cavalo, esse que é o problema, né? Eu não consigo rocar ainda não. Mas qualquer coisa eu saio correndo com o rei. Se ele conseguir me dar um cheque, eu nem sei como que ele vai me dar um cheque aqui, né? Me abandonou. Nossa senhora. Abandonou de desgosto, né? Esse é o típico abandono de tristeza, assim, porque ele só tinha perdido um peão. Mas tá muito arruinada a posição. Ele teria que voltar o cavalo. Aí eu já teria cavalo C7 aqui, né? Nem preciso, né? Posso jogar torre C1, mas esse aqui já posso pensar em ganhar a torre. Ou tomar em C8, tomar em A8 e já trocar mais peça. Só que eu preciso cuidar do meu rei também. Eu tenho que jogar um bispo F3, fazer o rock, fechar essa coluna. Bom, partida curta, 12 minutos. Em lance também, 18 lances, né? Vai dar para fazer uma análise com mais calma, quase um dilema de abertura da Engenharia do Rei, talvez, né? Vamos lá. Precisão 96,6, nada mal, né? Um monte de coisa foi teoria também. Ele fez 82,6, né? O que é engraçado, o Engine nem disse que foi tão ruim assim da parte dele. Mas o cara tava entrando em colapso ali, né? Entrando numa tristeza profunda ali, porque você fica sem lance. Então a Índia do Rei tem essa habilidade, né? Você dá muita liberdade pro seu adversário. Então, às vezes, você fica totalmente sem espaço e dá errado. Às vezes você joga no contra-jogo e a posição branca desmorona completamente. É muito comum o branco perder também partidas na Índia do Rei, que o branco fica muito exposto, peões muito fracos, rei no centro, né? Então é muito no contra-jogo na Índia do Rei. Mas esse aqui deu muito errado, claro, para ele. Vamos examinar o que deu errado então. Então D4, cavalo F6, C4, G6. A minha sugestão, né, ainda mais quando sair o meu curso da Grunfeld, não sei quando vai sair, mas vai sair. Eu prometi para esse ano, né? Vai sair esse ano, de algum jeito. D5 aqui é a defesa Grunfeld, que eu gosto muito. Acho muito legal para as pretas. E, nossa, coloca uma dificuldade muito grande para as brancas, eu acho, para reagir. Bispo G7 é o plano mais comum que a gente vê até um certo nível, porque é muito fácil jogar Índia do Rei, né? Assim, os primeiros lances são fáceis, né? Porque você tira o cavalo, tira o peão, tira o bispo, faz o roque e beleza. Alguém falava isso, né? Que todo mundo quer jogar Índia do Rei porque você faz 5 lances igual o Fischer, igual o Kasparov e tá tudo certo. Você fica feliz com isso, né? Porque o Fischer jogava, o Kasparov jogava. Mas é muito difícil de jogar Índia do Rei depois desses 5 primeiros lances, né? Joguei bispo P2, linha natural. Eu falei que eu gosto da linha com H3, que é uma linha bem mais avançada e complexa. Bispo P2 é o xadrez mais simples, né? Eu quero fazer o roque. Eu tirei os cavalos, dominei o centro e vou fazer o roque. Nada mais simples que isso. Bom, eu acabei a partida e não fiz o rock no fim das contas, né? Mas por que que eu não fiz o rock? Quando ele joga E5, a linha principal aqui, até hoje é a linha principal. Na verdade, hoje em dia é a linha principal, mas aos poucos tem mudado, né? As linhas mais comuns no Dia do Rei hoje são tipo aquela H3 que eu mostrei, tem umas linhas diferentes também, mas a linha tradicionalmente mais jogada do passado, né? Até hoje talvez ainda seja, mas já caiu bastante da moda, né? É a linha principal com rock. Não, ainda é bem jogada, vou falar a verdade. Então aqui o preto tem algumas opções. Pode fazer cavalo de BD7, que foi parecido do jeito que o cara jogou comigo.
pode tomar em D4, mudar totalmente a estrutura aqui. Eu tomo e torre 8. E aí você tenta jogar com C6 às vezes para jogar D5, né? Ou cavalo C6, que é outra variante também. É uma variante que o preto aceita uma posição um pouquinho inferior de nada, mas tem um jogo mais livre, né? Não fica aquela coisa travada assim, porque você faz essa troca aqui. Por outro lado, você troca o peão de E pelo peão de D sem que você melhore o seu peão de D6, né? Então aqui o branco tem uma vantagem posicional pequena a longo prazo, né? Mas aqui o lance crítico, né? Tem bispo G4, inclusive foi a variante que o Firme jogou lá em Niterói, na penúltima rodada. A partir que eu analisei aqui pro canal até. Mas cavalo C6 é o lance tradicional aqui. E depois de D5, aí sim cavalo E7. A gente entra numa linha super antiga e muito, muito complexa mesmo. Até hoje os computadores não sabem o que está acontecendo aqui, né? O branco é considerado ter uma pequena vantagem aqui, mas é muito complexo. Por quê? Eu já roquei e eu defini o centro. Então, o que isso quer dizer? Quando define o centro está relativamente fechado aqui. Tem um potencial muito grande de ataque nas alas. Os dois ataques, o ataque branco, que é onde ia jogar B4 e C5, e o ataque preto, que é tirar o cavalo e jogar F5. Então vai ter essa briga nas duas alas, e como o centro está mais fechado, às vezes essas brigas ocorrem independente uma da outra. De repente o preto está avançando F5, F4 tentando te dar mate aqui, enquanto isso você está do outro lado, ali B4, C5, avançando e tentando invadir na ala da dama. E quem chega antes muitas vezes ganha, simples assim. Claro que o branco leva uma pequena vantagem, né, por estar na frente. Mas se o cara chegar aqui na ala do rei, ele dá mate no seu rei. E se você chegar na ala da dama, você vai ganhar um peão, dois peões, material, mas você pode levar mate e perder a partida ainda, né? Tô falando de maneira muito resumida, né? Então, por exemplo, uma das linhas, inclusive analisei para o canal recente com o Jing Liren, que eu joguei em 2011, foi essa linha, né? Acho que eu joguei cavalo E1, se não me engano, né? E acho que ele fez tipo cavalo D7, cavalo D3, ele fez um C5 rápido assim. Mas o padrão seria jogar F5, F3, não sei se ele jogou C5 agora, enfim. Mas seria em algum momento jogar F4. E aí eu vou tentar jogar B4, C5, e enquanto isso o preto vem com G5, cavalo F6, H5, torre F7, passa a torre pra cá, G4, é uma loucura essas posições. É muito agressivo. Então por que que o branco passa o cavalo? Porque esse cavalo não tá legal aqui, né? Então essa é uma ideia, cavalo D2 é uma ideia também, para levar o cavalo direto para C4. E tem a linha com B4 também, que é considerada a linha principal aqui para as brancas, essa posição. Mas tem cavalo E1, cavalo D2, tem um monte de lance aqui. Bispo G5, rei H1, lances estranhos assim para o branco. Essa é a posição bem famosa aqui da Índia do Rei. Inclusive é essa posição que dá uma fama que eu acho que não é uma definição muito precisa da Índia do Rei, que eu até falei no vídeo anterior, né, que o Aronian falou sobre a Índia do Rei, né, que tem um jogo muito posicional. A Índia do Rei tem uma fama de ser muito agressiva, de ter muito ataque sempre por causa disso, né, porque essas posições de fechar o centro e atacar sempre foram muito comuns. Cada dia que passa são menos comuns. O branco muitas vezes tem que fugir dessas linhas. O que é verdade é que a Índia do Rei ela puxa para um desequilíbrio muito forte, isso é verdade. Mas nem sempre são posições de ataque. Só que aqui eu joguei Bispo P3, que é uma linha bem malandra, variante Grigoric. Por quê? O cara tá muito acostumado a fazer cavalo C6, né, contra o Rock. Aliás, uma coisa que eu nem comentei, né? Eu acho que nos últimos vídeos, mas nessa posição o branco pode tomar em E5 se quiser, mas esse peão não tá caindo de verdade, tá? O preto tem sempre um cavalo por E4 aqui contra-atacando o cavalo de E5, tá? Então às vezes você fala, pô, o peão tá caindo ali, mas não é bem assim, né? Existe a linha das trocas com dama D8, torre D8, mas isso aí não dá nada. O preto jogando certinho fica bem sossegado. E como a gente já falou, o D por E5 é uma concessão estratégica. É uma coisa que você faz que ajuda o preto a longo prazo. Mas então eu joguei bispo P3. E eu tô pedindo que o cara faça cavalo C6 aqui para entrar na posição que eu quero. Cavalo G4 é o lance correto aqui. E aí bispo G5, F6 eu tenho o bispo H4 ou o bispo C1. Isso aqui leva para posições bem complexas também. Mas aqui já é bem mais interessante para o preto, né? Tipo, bispo H4, cavalo C6. Aí tem D5, cavalo E7. Tem um cavalo D4 sacrificando o peão também. Cavalo E7 acho que é a linha principal. Cavalo D2, aí cavalo H6.
É uma posição estranha. Vai ficar parecido até, às vezes, a estrutura, mas é diferente. De toda forma, o cavalo G4 incomoda o branco. Quando vem cavalo C6, tá dizendo que é um lance de livro, mas é um erro já esse lance, tá? Eu jogo D5, cavalo E7, e eu chego na posição dos sonhos com cavalo D2. Por quê? É aquele lance que eu tava mostrando até parecido na linha principal, né? Que já tá rocado e tal. O cavalo vai manobrar, porque ele não tá bem aqui. Mas quando eu venho para D2, a situação tá perfeita aqui pro branco. O bispo já tá em E3, na casa boa. E quando você começar a me atacar, tipo cavalo E8, por exemplo, eu posso fazer até C5 direto, eu acho. Ou B4, sei lá, a gente não gostou do B. Pra mim, C5 era o lance já. Vamos dizer que eu faça B4, vai. E aí você faz F5, eu faço F3. E quando vier F4, bispo F2, não tem por que eu rocar nessa posição. Esse é um detalhe posicional muito fino aqui para as brancas. Porque se eu rocar, eu vou levar ataque. Você vai começar a jogar G5, H5. Você vai trazer todas as peças aqui para minha cabeça. Você vai me atacar. Se você fizer isso do mesmo jeito e eu deixar o rei aqui, é muito melhor. Porque eu posso sair correndo para cá se precisar. Ou posso deixar o rei em E1. Né? O centro está fechado. Eu não vou levar mate aqui no centro. Tem muito mais chance de eu levar ataque se eu estiver na lado do rei. Então aqui eu quero fazer o quê? Eu quero fazer C5, vamos dizer que ele faça G5. Provavelmente C5 já é bom, H5, não sei se é H3 ou cavalo C4, posso ser o cavalo C4 aqui. E eu já tô chegando, olha só, já tô A4, A5, A6. E se você conseguir jogar G4 aqui com o cavalo F6, primeiro que eu já tô, já deve ter um problema com o cavalo B5, mas vamos dizer que não tem, eu jogo esse. G4 eu posso sair correndo para cá, se necessário, rei D2. Ou mesmo você ficar parado, você vai fazer o quê aqui? Você não tá atacando meu rei. Né? Meu rei tá próximo, mas ele tá aqui no centro. Né? Ele não tá aqui. E é uma diferença muito grande. A torre pode ajudar, porque se você sacrificar o peão aqui, eu abro a minha torre. Se tomar aqui, eu tomo e tá tudo bem. E eu tô muito forte na ala da dama já, muito forte. Então esse que é o detalhe dessa posição. É uma variantezinha bem malandra aqui, uma variante interessante que se as pretas não conhecem essa ideia, fica pior muito rápido. Então, cavalo E7 eu puxei cavalo D2. Ele jogou C6. E aqui fui criticado já pelo B4. O Engine gosta de fazer o rock aqui. Aqui é um pouco diferente, né? Porque o preto já criou uma tensão aqui. Mas eu preferia não fazer o rock. B4. Não, B4 é bom. Não é nada de duvidoso aqui. Não sei porque tá dando vantagem. Tá dando igual. É, tá dando duvidoso aqui. Não, B4 é bom. Tá subindo a vantagem. É besteira. É um lance super temático aqui. Minha única dúvida era 5. Mas acho que eu. Se você ia jogar A3. É, A5 ele fala B5, mas aqui eu tenho muito medo de jogar esse lance C5. Não, isso aqui é um absurdo, né? Pro branco. A não ser que eu faça um G4, H4, mas eu não gosto de fechar desse jeito. Isso aqui é muito ruim, tá? Não sabe o que tá falando Stockfish. Não sabe o que tá falando isso aqui. Isso aqui vai acabar empatando se o preto jogar bem. Porque fechou muito a posição, né? Eu posso tentar G4, H4, pegar a iniciativa aqui, mas uma hora vai fechar. Isso aqui vai empatar essa partida. Então aqui eu tenho que ou tomar e tentar abrir a ala da dama de qualquer jeito, ou jogar A3. Mas o A3 simplifica muito. Então não sei. Mas aí ele tomou em D5, eu tomei. A gente entra numa posição bem típica de Índia do Rei aqui. Bem típica. Com o peão em D5 forte, né? Com espaço. Aliás, eu joguei uma posição bem parecida, né? Na Índia do Rei recente. Umas 2, 3 partidas atrás. Que o cara já tinha jogado um A6, B5, né? Que eu joguei um A4. Mesma estrutura. Então, viu como é legal isso quando você fica fixo no repertório? Claro que a gente está analisando, né? Indo a fundo nas posições. Mas é muito legal, né? Como a gente consegue ver semelhanças nas partidas. E ele jogou A5 e aqui B5 é um lance muito chato para ele. E é interessante que ele jogou A5 porque ele tinha uma noção do que ele está fazendo aqui. Porque é comum essa reação do A5 na Índia do Rei. Mas aqui não tá legal. Né? Ele até sugere outro lance, mas para mim o B5 é muito bom. Porque eu tenho um plano muito nítido aqui de cavalo C4, cavalo A4. Eu vou entrar aqui e tá chato aqui. Né? Tanto que a sugestão do Engine é cavalo H5, deixando eu tomar em H5. Olha o desespero aqui para tentar buscar um contrajogo. Né? Aí cavalo D7, cavalo C4. E aqui ele diz que a última chance de pegar uma iniciativa era jogar F5 direto, sacrificando o peão de D6, tentando aproveitar que eu tô mal desenvolvido. É interessante F5. Se eu tomar aqui, cavalo B6, ameaço o cavalo.
E se eu tomar, eu tô começando a gostar do preto agora. Torre C8. Ah, não, D6 aqui. Ah, ele quer tomar de cavalo. Ah, não, mas eu tô com o peão a mais limpo, né? Achei que ele ia tentar esse, mas tinha um D6, né? Ah, ele fala aqui pra bloquear em D6. Não, tudo bem, vai ter um bloqueio aí, mas eu tenho um peão a mais de brancas, né? E par de bispo, e cavalo A4 chegando, né? Não, aqui o branco tá muito melhor, com certeza. Não é duvidoso o cavalo C8. Mas aqui não tem como, já não tinha como defender o peão, na verdade, né? Essa que é a verdade. E se cavalo C5, eu teria bispo toma, toma e D6, foi o lance que eu falei, né? E aí cai o cavalo de E7. Não tem casa, né? Então, assim, você começa a jogar peão dama, começa a seguir os vídeos daqui, você vai começar a chegar nesses padrões. Por isso que, à medida que você melhora, você tem que ter um pouquinho de consistência a mais nas aberturas. Escolher uma linha contra o dia do rei, contra cada defesa, né? E aí começar a entender aos poucos os planos de meio jogo. Se você é muito iniciante, não faz sentido você gastar muito tempo em entender posições e planos de meio jogo se você faz muitos erros táticos. Essa que é a relação importante da questão dos níveis. Né? É óbvio que você pode estudar meio jogo, estratégia, finais, se você tem 1000 de rate, não, 600, você pode estudar, beleza, vai somar conhecimento para você. Vai somar, só que vai somar muito mais se você primeiro tiver estabilidade para conseguir reagir bem, né, às oportunidades táticas que você tiver e também não deixar seu adversário explorar você com algum tema tático, né? E você tá sempre de olho em temas táticos, não perder peça, né? E tentar sempre ganhar a peça do adversário quando o cara te der a chance, né? Então esse aqui é um caminho legal, né? Muita tática no começo, ganha consistência no cálculo, na tática básica pelo menos, e aos poucos começa a expandir daí, um pouco mais de abertura, bastante meio jogo, estratégia, entender os temas, ver muita partida, né? E ver uns finais também. Que aí, à medida que você evolui seu nível, mais você vai chegar nos finais. Também tem isso, né? Bom, cavalo C4 aqui. Porque mesmo isso aqui, mesmo essa Índia do Rei aqui, que eu tenho um conhecimento legal, que eu já conheço bem as posições, se eu não estiver calculando, não adianta quase nada. Né? Tem algumas partidas que eu vou conseguir jogar, vou conseguir talvez ganhar a partida sem praticamente calcular nada, né? O Rafael Leitão, né? Ele brinca muito, né? Nisso, que vai fazer o livro, né? Como ganhar no xadrez sem calcular. Porque com conceitos muito fortes, conhecimento muito forte, você consegue jogar sem calcular. É uma brincadeira dele, claro, você sempre calcula. Mas você pode tirar um pouco o peso do cálculo e ter um conhecimento tão forte, você vai ter uma intuição tão forte, você vai saber exatamente para onde ir com as peças e não precisa calcular tanto. Né? Você tem que calcular sempre, né? Não tem isso de não calcular. Isso é uma brincadeira, claro. Mas ele jogou dama C7. Tinha que largar o peão de D6 já. E aí B6, dama B8 e cavalo B5. E agora eu tô invadindo a ala da dama. E aqui, além da coisa tática, né? Não precisa ser nenhum gênio para perceber que eu tô ganhando aqui, ganhando aqui. Mas o plano estratégico das brancas prevaleceu, que é o quê? Invadir na ala da dama nessas posições de Índia do Rei. Eu invadi super rápido, né? Porque ele ajudou. Ele jogou C6, ele abriu a ala da dama para mim. Ele que me deu essas invasões todas, né? Aí ele jogou F5, tentou um contra-jogo, mas agora é tarde, né? Eu joguei F3 para estabilizar. Tomou, tomou. Cavalo C5 e cavalo D6. Aqui ele abandonou, né? De tristeza, porque tá muito, muito feio aqui para ele. Né? As peças não jogam, o bispo tá mal, o rei tá mal, o peão tá fraco, tem um peão passado aqui. Já ganhei o peão, tá caindo ali, né? Tanto que a segunda melhor sugestão do engine aqui é entregar uma peça para respirar um pouco. Porque senão isso aqui é tão triste, né? Eu falei cavalo C7, eu posso jogar até torre C1 aqui. E aí, em algum momento, eu jogo bispo F3, faço roque e a posição vai jogar automaticamente. E aqui sim, talvez dá para ganhar sem calcular, né? Que é o sonho de qualquer jogador de xadrez. Que na prática não é possível, né? Mas muito bem, vitória legal que nem dia do rei. Pena que a partida foi super curta aqui, mas deu para pegar alguns temas. 18 lances, quase meia horinha de vídeo. Vitória número 193 e chegamos em 1942 de rating. Se tudo der certo, na próxima estaremos lá com 1950, né? Se ganhar a próxima partida. Se você gostou desse jogo aqui, dessa análise, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha. A gente se vê na próxima. Valeu!